Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 21 de dezembro de 2019, início do verão, dia do atleta. E a CBN Entrevista tem a satisfação, a alegria de conversar com o religioso, o pároco da paróquia Nossa Senhora das Vitórias, nosso padre e cantor, Ederson Jaruchewski. Bom dia, Padre Ederson. Bom dia, professora Luiz, e bom dia a todos os ouvintes que nesta manhã nos acompanham. Mais uma vez, me sinto muito feliz, alegre de cordialmente ser recebido nesse programa. Satisfação, o prazer é todo nosso de o senhor nos possibilitar um diálogo, uma conversa, trazer as boas notícias, trazer os assuntos religiosos com seriedade, enfim. Afinal, o senhor, o Padre Paulo, estão praticamente se despedindo e a gente também vai perguntar sobre essa saída. 4 anos que marcaram positivamente na paróquia Nossa Senhora das Vitórias. E vamos falar de coisas boas, mas no dia a dia nós temos sempre alguns nós a serem desatados. E quem frequentou sempre terça-feira sempre desatou os nós muito bem, né, padre? Exatamente, professora Luiz. Nós tivemos a graça, né, de 4 anos poder estar aqui na comunidade de Porto União, na paróquia Nossa Senhora das Vitórias, comungando dessa amizade entre 2 municípios, entre 2 paróquias, dioceses, 2 estados. E claro que cada momento registrou, além da espiritualidade, toda uma presença, uma força e uma interação com toda a comunidade. Muito bem. E graças a Deus, o senhor, o Padre Paulo, sempre acessíveis, sempre comunicando muito bem, quer dizer, atraindo rebanho maravilhoso de pessoas que querem ser evangelizados através da espiritualidade, evidentemente, mas de uma forma tão sutil, de uma forma gostosa, animada, né? Sentindo um Cristo, realmente aquele Cristo vivo, o Cristo que quer a paz, o Cristo que quer o amor, o Cristo que quer a alegria. Padre Ederson, o senhor como pároco, nos fale desses 4 anos, tantas atividades, tantas transformações, jamais se omitiram em relação para o melhor, jamais deram um passo atrás no sentido de estagnar, de parar. Exatamente ocorreu uma paróquia ativa, viva, com transformações desde a questão até material e, evidentemente, a espiritual. Refez muitos corações, refez almas voltadas exatamente para o Todo-Poderoso Deus. Nos fale como foi esses 4 anos. Então, no dia 5 de dezembro de 2015, foi oficializado que eu e o Padre Paulo estaremos vindo para Porto União. Primeiro que aquele frio na barriga tão natural diante de uma novidade, diante de um desafio, sabendo que a paróquia Nossa Senhora das Vitórias é a paróquia mais antiga da nossa diocese, sabendo que o nosso bispo, Dom Frei Severino, foi pároco na década de 80, e sabendo todo o histórico franciscano de mais de 90 anos de evangelização e toda a vivência cultural e espiritual da nossa paróquia. Mas uma das coisas que eu lembro que me deixava assim mais confortado com a situação era justamente a estrutura e organização da paróquia nas suas 23 comunidades, o número de lideranças e lideranças ativas, altivas e também principalmente conhecedoras dos processos da igreja. E a comunidade de Porto União e União da Vitória, nós tínhamos, eu não conhecia ainda, mas a gente sempre tinha a notícia que eram cidades muito evoluídas culturalmente e o povo também muito acolhedor. Então, quando nós chegamos aqui, a gente chegou com essa questão do desafio de assumir uma igreja que tem uma longa história, uma história centenária, mas ao mesmo tempo com uma comunidade muito receptiva. E realmente foi justamente isso que aconteceu quando nós chegamos. Aí, juntamente com o Padre Paulo, nós começamos a nos envolver com aquilo que estava acontecendo na paróquia, né? Porque quando um padre sai e outro chega, quem chega não precisa inventar roda e muito menos diminuir aquilo que foi feito. Pelo contrário, a barca está no mar, você
embarca nela e continua navegando, usando os mesmos recursos, às vezes, né, com algumas mudanças, com algumas orientações diferentes, mas nada do que difere do que a igreja nos pede. Então, nós viemos aqui para dar continuidade a uma missão de 90 anos dos irmãos franciscanos e de 10 anos dos padres diocesanos. Aí recordo o padre Vilmar, que foi o primeiro pároco diocesano, e depois o padre Valdir, com todos os seus auxiliares, né? O senhor é o número 3, então. Exatamente, número 3. E aí nós tivemos a graça de poder conhecer essa comunidade. E aos poucos a gente foi percebendo o quanto que a igreja, a paróquia Nossa Senhora das Vitórias, ela tem um carinho por parte das pessoas. As pessoas admiram a história, têm um respeito, um carinho e se sentem muito à vontade para participar lá. E com isso, o que nós fizemos? Nós começamos a agregar nas celebrações, primeiramente, né? Nas celebrações que nós já tínhamos, né, nos horários tradicionais, alguns elementos, principalmente simbólicos, elementos simbólicos, a começar pelas novenas, daí de repente você coloca um símbolo, traz mais presente, por exemplo, a imagem, a oração do Espírito Santo. Começamos a organizar a questão da música, valorizar e incentivar os ministérios de música, organizar essa questão das equipes de liturgia. Nós começamos a trabalhar ali na igreja também a pastoral da comunicação, justamente para dar evidência para que a missa, as celebrações, os encontros não ficassem somente na estrutura da igreja, mas que pudessem ser socializados. Muitas pessoas às vezes não podem participar e pela mídia conseguem estar em contato conosco. Então nós fomos vivendo esse processo assim gradualmente, né, sem nenhum tipo de pressa e encontrando as pessoas certas para cada pastoral, para cada movimento. E o que a gente percebeu? Quando você acerta a pessoa, você acerta o serviço. Então, o nosso primeiro objetivo era perceber na comunidade pessoas que tinham assim um desejo, um gosto por determinada ação de evangelização, convidar essa pessoa, oferecer a ela uma formação, mesmo que simples, mas para que ela possa caminhar dentro daquilo que a igreja pede, e depois deixá-las livres para realizar os trabalhos em nome da igreja. Não fazer nem para o Padre Edson, nem para o Padre Paulo, mas para a igreja. Por quê? Porque quando a pessoa faz para a igreja, quando chega um momento como agora, que os padres vão para outra missão, as pessoas vão continuar amando a igreja. Perfeito. Então, elas não vão servir o padre, elas vão servir a comunidade. E essa é a melhor coisa. Sem dúvida nenhuma, uma gestão compartilhada. Eu sempre digo que dentro da educação, nós vamos, assim, uma rápida análise, religião também, lá da espiritualidade, esta palavra, ela tem que estar constante, continuidade. Então, os senhores passam, né? Os senhores estão, mas a comunidade continua. Então, maravilhoso, porque são frutos que sempre darão, aliás, são sementes que sempre darão belos frutos, belos frutos. Padre Ederson, dentro desse processo de ajustes, de equipe, eu sei que os senhores foram corajosos, né? Vamos dizer, em parte até mais do que corajosos, porque trocar todo o forro de uma igreja, reestruturar todo o visual sem esbarrar na beleza da arte, da arquitetura, foi um desafio que, graças ao bom Deus, né, que ficou ao lado, os senhores conseguiram. E aí, nessa, o senhor realmente colocou suas equipes, cada um nas suas atividades, cada um no seu trabalho de formiguinha, numa somatória, foram vencedores. Nos fale desse desafio, desse novo visual, enfim, num trabalho árduo, corajoso, mas que realmente veio para ficar. Não teremos jamais vigas com... Como é que é? Cupim? Exato. É isso? Graças a Deus. O cupim não vai no ferro. Não vai dominar, o cupim não vai dominar a igreja. Perfeito. Então, uma vez, quando eu estava aqui em Porto União, logo no início, uma liderança lá de Santa Cruz me falou o seguinte, que quando a casa da mãe está organizada, os filhos, a casa dos filhos também se esforçam para deixarem organizados. Perfeito. E realmente foi isso que aconteceu. Durante 2 anos eu entrei na igreja, na Matriz Nossa Senhora das Vitórias, e ela tem uma beleza, né, quase, poderíamos dizer, quase que centenária. Mas
a beleza ela sempre precisa de alguns ajustes. A beleza, quanto mais limpa, quanto mais leve, quanto mais cada coisa no seu devido lugar, mais ela evidencia a beleza, Realça. né? Realça a beleza. E foi justamente isso. Conhecendo outros lugares, conhecendo artistas, sempre tirava fotos, mandava para várias pessoas assim que são meus amigos e que têm um entendimento de espaço sagrado, né? A gente começou então a desenvolver um projeto de revitalização. Não era um projeto de reforma, porque a reforma você pode tirar e colocar outra coisa. Exato. E a revitalização é você dar o devido valor para aquilo que você já tem no espaço. Perfeito. E foi isso que nós fizemos. Então, aí nós sentamos com a nossa equipe administrativa ali da matriz, propomos o projeto e todos acolheram. Logicamente que ficou assim uma tensão por causa dos valores. Você vê que depois que nós encerramos a obra, ela chegou a quase R$400 mil. E na época nós tínhamos o quê? Em conta, R$80 mil. Nenhuma pessoa em sã consciência faz um projeto desse e começa de qualquer jeito. Mas aí o que você percebe na comunidade? Na comunidade eu sempre acreditei, tanto na outra paróquia em Rio das Antas como aqui em Porto União, que você não precisa ter uma conta cheia para fazer qualquer coisa. Você precisa ter as pessoas participando daquele espaço. Quando as pessoas estão lá, elas estão porque querem. Porque nós padres não vamos buscar ninguém em casa. As pessoas vão lá porque se sentem atraídas. E quando a gente percebeu assim, um grande volume de pessoas participando das celebrações, participando de feira de cuca, indo nas festas, enfim, vivendo o que a comunidade estava oferecendo, a gente percebeu, não, agora é hora de nós deixarmos a casa bonita, porque quanto mais bonita a casa, mais as pessoas ficam à vontade nela. Ainda mais sabendo que ela ofereceu um tijolinho lá. Então, foi justamente isso que nós fizemos. Então, nós emplacamos esse projeto para que a gente pudesse fazer com que a comunidade percebesse a força que ela tem. É claro que quando você vai fazer um projeto de revitalização, muitas coisas você tem que pensar. Justamente porque tem pessoas que olham para a igreja como ela estava e acham que está bom. Porque, assim, a visão já está acomodada em relação àquilo, né? Mas quando você pensa o futuro, quando você pensa a estética, a beleza e aquilo que o espaço sagrado deve oferecer para os nossos olhos, para a nossa alma, você tem que se desafiar. E aí você também tem que, às vezes, enfrentar essas contrariedades que existem, não no sentido simplesmente de ser contra, mas lá na frente a pessoa vai perceber como que eu não enxergava essa ideia, como que eu não enxergava o espaço de um outro jeito. E aí nós fomos, então, pensando cada espaço. Então, tudo que foi feito lá na igreja, nada foi feito, vamos fazer aqui porque não tem outra coisa para fazer. Não, tudo que foi feito lá foi pensado assim com muito carinho. E aí, como o senhor professor Aloysio falou, nós tivemos assim um envolvimento da comunidade integralmente, 24 horas, todos os dias, de domingo a domingo. E nós fizemos todo o projeto, organizamos todas as empresas, todos aqueles que queriam trabalhar, e aí quando chegou no início da obra, nós fizemos tudo em 1 mês e 15 dias. Olha só. Então, assim está escrito, Deus proverá. Exatamente. E aconteceu. Muito bem. Meu caro padre Ederson, nosso pároco aqui de Nossa Senhora das Vitórias, nosso tempo é curto, o senhor veio exatamente para dizer dessas atividades, essa gestão espetacular do senhor, do padre Paulo e de toda a comunidade. Uma gestão realmente compartilhada. Mas eu tenho alguns questionamentos, porque o foco hoje é o Natal e eu não posso deixar um pouco tempo para o Natal. Mas eu preciso saber antes 2 questões aqui. Sobre o Hospital São Brás. Uma história belíssima do Hospital São Brás. Sabemos que os senhores sempre palmilharam no dia a dia em prol de um hospital voltado para aquilo quando ele foi criado. Nos coloque-se rapidamente esta situação, que é uma situação oficial. Toda e qualquer conversa em paralelo são pseudas informações. É importante o senhor nos colocar. Então, o Hospital São Brás, uma instituição de mais de 90 anos, né, que cuida da saúde da nossa população, não só de Porto União, mas de todas as cidades circunvizinhas. Nesses últimos anos, o hospital vinha passando por algumas situações muito difíceis, muito desafiantes. A primeira dela era a financeira.
A segunda era a questão do profissionalismo, né? E também essa questão do hospital estar sozinho, sem ter um amparo de uma instância superior. Então, o que nós percebemos com a administração que estava até o final do ano passado e a nova que chegou? Que nós precisaríamos fazer com que o hospital pudesse crescer, se desenvolver e estar amparado financeiramente, também em questão de gestão administrativa, gestão humana, gestão financeira. E desde 2009 já existia um contato com a Rede Camiliana. Quem são os camilianos? Os camilianos é uma ordem religiosa da Igreja Católica que está em mais de 38 países e só no Brasil são administrados por eles mais de 50 hospitais. Então, a vocação da Rede Camiliana é a saúde. Eles existem há 400 anos. Tem um know-how enorme. Exatamente. Eles existem há 400 anos cuidando da saúde. Então, em 2009... teve um início de conversa. Quando eu cheguei aqui em 2016, eu, o Padre Valdir e o Padre Silvio, o Silvio, que agora deixou o Ministério de Padre, nós fomos até São Paulo, retomamos a conversa, mas ainda não conseguimos chegar num consenso. E aí, ano passado, novamente, eu juntamente com Dom Severino, retomamos a conversa, a ideia do projeto, e aí os camilianos, então, entre tantos hospitais que queriam fazer parte da rede, escolheram fazer uma avaliação do Hospital São Brás. Então, desde o ano passado, nós começamos essa conversa de uma maneira mais profunda. Aí, no início desse ano, foi acordado os termos de confidência, os termos de intenção, e agora, no dia 11 de novembro, depois de várias conversas, de vários encontros, nós fizemos a Assembleia Extraordinária do Hospital São Brás. Nós somos 54 associados, e nesta Assembleia, por aclamação, então foi oficializada, foi autorizada a doação do Hospital São Brás para a Rede Camiliana. Essa doação, ela é total e integral. Todo o bônus e os ônus é para os camilianos. E só para que nós possamos entender, né, que as pessoas falam, mas por que a igreja faz isso? A primeira instituição que deveria querer o hospital e que os sócios deveriam oferecer no caso, a Mitra Diocesana, a igreja. E a igreja abriu mão de todo o patrimônio para oferecer a uma instituição que possa bem cuidar do hospital. Então, agora está oficializado, o Hospital de Caridade São Brás continua sendo de caridade, continua sendo São Brás, só que toda a parte administrativa será de acordo com a Rede Camiliana. Rede Camiliana, que inclusive aqui na região já tem o regional, já tem o HJ e já tem agora o Hospital São Brás. Então, vai ser um polo de saúde onde vai facilitar para o nosso povo o acesso. As pessoas se perguntam, e a questão do SUS, como que vai ficar? Podem ficar totalmente tranquilos, que inclusive vai ser aumentado os leitos e o atendimento SUS. A característica, a identidade e a missão do São Brás não vai ser alterada, vai ser qualificada. Esse é o compromisso da Rede Camiliana e é por isso que nós, com muita segurança, fizemos essa doação. E tem dúvidas, às vezes, que as pessoas têm em mente, que por mais que você explique, a pessoa não consegue entender, que nós vamos deixar com que o tempo breve, irá responder. Mas creio que a Rede Camiliana, ela só pega um hospital para administrar, porque tem a certeza que vai dar certo. Pelo que eu estou vendo, não se mexe na essência quando se fez o São Brás. Meu caro Padre Ederson, nosso tempo está assim, olha, estourando. Eu sei, talvez em 30 segundos, cinquentenário da Diocese. 30 segundos. Fantástico. Respondeu nas expectativas? Correspondeu. Nós tivemos esse ano de 2019 a celebração dos 50 anos, tivemos a graça de termos o primeiro bispo, Dom Orlando Dotti, participando conosco, né? E também todo o envolvimento de todas as paróquias. 23 municípios, 25 paróquias, mais de 530 comunidades celebrando 50 anos. Foi realmente uma grande celebração. Muito bem. Padre Ederson, está aí o Natal, estamos batendo na porta para que Jesus venha. E nos fale sobre o Natal através da fala do Papa Francisco, onde ele fez exortação sobre o presépio e os símbolos natalinos, porque, afinal, hoje é 21, logo o Natal está chegando. E a finalidade, mas eu precisava aproveitar para o senhor dar uma geral, fazer um feedback em relação a esses 4 anos e dizer do trabalho e
Lógico, nova empreitada que os senhores vão, cada um vai ter daqui para frente. Mas e o Natal? O Santo Natal? Nos fale o que o Papa Francisco realmente colocou nesta exortação. Então, no dia 1º agora de dezembro, quando iniciou o Advento, o Papa lançou a Carta Apostólica sobre a beleza do presépio. Então, o Papa fala, o que é o presépio? Um sinal admirável. Um sinal admirável aonde Deus, através da simplicidade, se revela aos homens. Então, o Papa, num primeiro momento, vai contar a história do presépio, que está ligado diretamente a São Francisco de Assis, que lá no século XIII, quando ele retorna de Roma, ele passa numa cidade chamada Grécio, e nessa cidade ele pede para um dos colegas para que ele pudesse fazer um espaço e colocar ali imagens que lembrasse a pobreza da Gruta de Belém. E lá eles colocam animais de verdade, colocam a palha e vem vários irmãos franciscanos ali naquele momento. Então, nós temos essa origem do presépio que o Papa, com muita maestria, vai contar. Aí depois, o Papa Francisco ele vai falando um pouco sobre cada símbolo, cada personagem que está ali. E tudo remete ao quê? A simplicidade, a proteção, ao cuidado e também a acolhida de toda a humanidade. Então, o Papa Francisco faz uma leitura do presépio, fazendo com que todas as pessoas que celebram e que vivem o Natal possam realmente viver o que o presépio indica. A beleza da simplicidade, a grandeza e a importância dos encontros e sempre a presença de Deus na celebração natalina. Muito bem. Então, o primeiro presépio vivo. Exatamente. Fantástico, fantástico. Meu caro Padre Ederson, Padre Cantor, não vai dar tempo de você dar uma palhinha aqui, mas muitos tiveram a satisfação de serem evangelizados através da música. Nós precisamos que o senhor deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. E eu quero aproveitar aqui, também agradecer a sua presença aqui hoje na CBN Entrevista. Nosso abraço ao Padre Paulo. Desejamos aos senhores, ao senhor e ao Padre Paulo, nessa nova jornada, no palmilhar da espiritualidade, da opção pela vida religiosa, que Deus se faça presente, que o Espírito Santo ilumine essas mentes maravilhosas dos senhores. Afinal, Porto União da Vitória região estará para sempre nos corações dos senhores. Muito obrigado e a mensagem aos ouvintes que realmente estão aguardando o Natal. E a festa do Natal é Jesus. Por gentileza. Professor Aloísio, funcionários e colaboradores da CBN, todos os nossos ouvintes que nos acompanham agora, primeiro desejar a todos um Feliz Natal. Que neste Natal você tenha a alegria de encontrar-se com as pessoas que você ama e que você quer bem e que você sinta a presença de Deus na tua vida. E que o ano de 2020 seja muito próspero na espiritualidade e também na matéria. Que você possa alcançar todos os teus sonhos, os teus desejos e projetos. E que nunca nos falte Deus, para que não nos falte o pão na mesa e a fé em nosso coração. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos nós. Amém. Muito obrigado. Amém. E a vocês que nos acompanharam hoje, CBN Entrevista, em especial Padre Ederson, falando um pouco da história de 4 anos, junto com o Padre Paulo, e a mensagem de Natal. E a vocês, um feliz e santo Natal. Vamos abrir os braços, não basta abrir os braços, vamos abrir os nossos corações para receber Ele, Jesus, o Salvador da humanidade. Feliz Natal e sábado que vem retornamos com CBN Entrevista.